Olá, é com gratidão que aqui nos encontramos novamente. E de coração, eu agradeço o convite que me foi feito. É sempre muito bom estudar, sempre muito bom refletir mais e mais os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, não é mesmo? E na verdade, temos muito a aprender ainda, uma longa caminhada. Como me foi proposto um tema livre, eu escolhi uma parábola, que no meu entender é extremamente rica em ensinamentos. E mais do que isso, ela tem tudo a ver com o momento em que vivenciamos aqui no planeta. E aí vocês devem estar pensando, que parábola é essa? Então, eu escolhi a parábola dos talentos. Sim, é uma parábola conhecida, já bastante comentada, mas ela é muito rica em detalhes. E a ideia aqui é refletirmos. Baseada na parábola dos talentos, quem somos nós? Nós somos os servos que pegamos e multiplicamos os talentos, ou somos aqueles que enterram os talentos por medo? Mas antes de começarmos, propriamente aqui o nosso estudo, a nossa reflexão, vamos à nossa mensagem de preparo. E quem me conhece sabe que eu gosto sempre de escolher uma mensagem que tenha alguma ligação com o tema. Essa não seria, com certeza, diferente, né? Mas por que isso? Porque assim nós já vamos nos sintonizando, o que é muito importante. Serenando o coração, serenando o pensamento, para melhor nos conectarmos aos amigos espirituais, que sempre estão dispostos a nos auxiliar no estudo, na melhor compreensão dos ensinamentos do que o Mestre nos trouxe, né? E aí, a nossa mensagem de preparo, olhando um livro, olhando o outro, eu acabei escolhendo uma que foi retirada do livro Dinheiro. Não sei se vocês conhecem. Esse livro, ele traz mensagens ditadas por Emmanuel, por intermédio da mediunidade de nosso querido Chico Xavier. E aí a gente foi lá e nós escolhemos a mensagem número 13. E ela se chama, imaginem, talentos. Não podia ser diferente, né, gente? Então vamos lá. Talentos. A pobreza não é a criação do Todo-Poderoso. Ela existe somente em função da ignorância do homem, que por vezes se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando o desequilíbrio e a penúria. Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas, em toda parte. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso de extensão da cultura. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. A dor, para quem se consagra à aceitação construtiva, é capaz de se transformar em manancial de humildade. Cada qual de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo, de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo. Qual deve o tempo ser utilizado, de vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta dos créditos que generosamente nos emprestou.
Usa a compreensão para que a fortuna terrestre te não prenda nas teias da suvinice e para que a carência de ordem material não te encarcere nas labaredas da rebeldia. A abastança que se desmanda no egoísmo e a aprovação que se perde na delinquência encontram-se desamparadas por si mesmas nas veredas do mundo. Derrama o tesouro de amor que o Pai Celestial te situou no coração, através das bênçãos de fraternidade e simpatia, bondade e esperança para com os semelhantes, e em qualquer grupo social na qual te vejas, serás invariavelmente a criatura realmente feliz sobre as bênçãos da terra e dos céus. Sempre muito oportuna as mensagens de Emmanuel, não é mesmo? E a gente agradece, graças a Deus, e que o nosso coração se sinta acolhido pelo Mestre. E que possamos aproveitar essa oportunidade que nos está sendo ofertada para juntos refletirmos sobre tudo que nos será trazido aqui, nesse momento, nesse estudo. Bom, a mensagem de preparo, ela já nos deu uma prévia, na verdade. E como eu também já tinha adiantado, hoje refletiremos sobre a parábola dos talentos e como nos encaixamos nesse contexto. Nós multiplicamos ou nós enterramos os talentos. E aí, para a gente compreender, né, o contexto dessa parábola, é importante a gente situar onde ela se encontra na narrativa do Mestre. Primeiro, nós a encontramos no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Mas ela também foi lá, incluída no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está no capítulo 16, que traz o título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Aliás, esse capítulo ele traz muitas reflexões a respeito da utilização das riquezas. Ele fala da desigualdade delas, a desigualdade que ela proporciona, a necessidade de nos preservarmos da avareza, a ida do Mestre à casa de Zaqueu, a parábola do mal rico, tudinho tá ali nesse capítulo. E também a parábola dos talentos, que na realidade é o nosso estudo da noite de hoje. E aí também, pra gente entender, que a gente está falando tanto de riqueza de ensinamentos pra cá, riqueza de ensinamentos pra lá, pra gente entender isso, a gente precisa situar que a parábola dos talentos, ela está dentro do chamado sermão profético. Nossa, que é isso? O nosso mestre, quando aqui esteve juntinho de nós, ele na verdade proferiu 4 sermões, tá? Ou seja, 4 oratórias, 4 discursos morais, com a intenção de nos despertar para o que realmente importa, né, na nossa vida. E que sermões seriam esses? O mais conhecido de todos nós, com certeza, é o Sermão das Bem-aventuranças, não é verdade? Também é conhecido pela gente, né, pelo nome de Sermão da Montanha. Alguns conhecem como Sermão do Monte, porque ele foi lá proferido no monte, próximo à cidade de Cafarnaum. Mas não tivemos só esse é o mais conhecido, tá? Tivemos outros também, tá? E quais seriam esses outros? O sermão do cenáculo, que foi proferido lá no local que se realizou a última ceia, antes da prisão, do Calvário do Mestre. Temos também esse menos conhecido, o sermão dos 8 ais, que foi uma severa advertência do Mestre aos escribas, aos fariseus, a postura deles. E o nosso sermão profético, no qual o nosso Mestre Jesus demonstra a sua preocupação, né, com a incompreensão de todos nós, dos homens, aos seus ensinamentos. E aí, dentro desse sermão profético, temos a parábola do bom e do mau servo, que pontua a necessidade do trabalho, a necessidade da vigilância,
para que estejamos preparados quando chegar a hora do nosso retorno à nossa real pátria, pátria espiritual. Dentro também temos a parábola das 10 virgens, nos advertindo sobre a necessidade também de nos prepararmos para o momento da desencarnação. Que cada um, se encontrará no plano espiritual, na condição que se encontra aqui, Ou seja, ninguém parte e vira anjo. A gente até já deveria, com certeza, saber disso, gente? E a nossa parábola dos talentos, que traz uma fala firme de Jesus, nos apontando o caminho que necessitamos trilhar. Um caminho estabelecendo, na verdade, um padrão de atitude espiritual que necessitamos ter perante a nossa vida. E aí, de forma resumida, vamos lá. O que acontece na parábola dos talentos? Nosso mestre nos traz, então, a seguinte história. Devido ao Senhor, ele resolve fazer uma longa viagem. Resolve viajar para a terra natal, para fora do seu país. E aí ele chama 3 servos seus e entrega bens a cada um deles. Então, ele entrega 5 talentos, ele entrega 1. Entrega 2 talentos para outro e entrega 1 talento para o terceiro. Cada um segundo a sua capacidade. E o Senhor, então, parte lá na viagem, que ele já havia programado. E aí, o que acontece? Bom, o servo que recebeu 5 talentos, ele pegou, ele negociou esse montante e com isso ele ganhou mais 5 talentos, ou seja, ele dobrou. O outro lá, que recebeu 2 talentos, fez a mesma coisa. Ele pegou os 2, negociou e ganhou mais 2, ou seja, também dobrou. E o terceiro? Então, o terceiro, que recebeu 1 talento, ele já fez diferente. Ele não negociou nada. Ele cavou um buraco, lá na terra, e escondeu o talentinho lá que ele recebeu lá do Senhor. Beleza. Vida que segue, Todos eles lá, tempo passando. E aí, depois de um tempinho, o Senhor retornou da viagem. E aí ele chegou lá, reuniu os servos para saber o que eles tinham feito, com os talentos que ele havia deixado. Ou seja, na verdade, ele chamou os servos para o que a gente entende como a famosa prestação de contas. E aí, o que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Ele apresentou mais 5, ou seja, 10 talentos, e disse: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão, e mais os 5, que eu ganhei. E aí o Senhor virou para ele, olhou, e falou: servo bom, fostes fiel em pouca coisa que eu te dei. Então, irei confiar-te muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Beleza? Até aí, tudo bem. E aí foi a vez do segundo, que recebeu 2 talentos. E ele: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. E aqui estão os 2 e mais os outros 2 que eu ganhei, E o Senhor falou a mesma coisa. Servo bom, tu fostes fiel em pouca coisa que eu te dei. Então, eu te confiarei muitas outras. Venha cá e compartilha da alegria do teu Senhor. Tudo ótimo até aí. E aí, por fim, veio o que recebeu apenas 1 talento. E aí ele disse: Senhor, como és um homem severo, eu fiquei com medo. E aí eu escondi o teu talento na terra. Aqui está ele, Eu te devolvo o que te pertence. E o Senhor, então, olhou bem para ele e disse: servo mau, servo preguiçoso. Você deveria ter colocado o meu dinheiro na mão dos banqueiros. Mas você não fez isso. Você deveria ter colocado para que eu retirasse com juros o que me pertence quando eu retornasse. Agora, pegue esse talento e entregue para lá para o servo que está com os 10 talentos. E ainda disse mais:
ele disse: servo inútil, que seja lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Bom, é isso. De forma resumida, essa é a nossa parábola dos talentos. Então vamos lá. Vamos lá por partes. Vamos fazer uma breve análise, né, do que mais ou menos o mestre nos trouxe. O Senhor, né, é fácil entender, é o nosso Pai Criador, certo? Certo. E os servos? Na parábola, representados por 3 pessoas, né, são, na verdade, todos nós, a humanidade. Temos também o tempo concedido nessa movimentação, né, nessa movimentação do Senhor. Lembra? Ele viaja, vai para a terra natal dele, vai fazer uma longa viagem. O que seria isso? É a nossa existência terrena. São as nossas encarnações. E deixamos por último os famosos talentos, né? Os talentos são o quê? Tão falado esse tempo todo. Então, os talentos são os bens e recursos que o Criador nos outorga para serem empregados em nosso benefício e no benefício dos nossos semelhantes. E aí, a gente aproveita e pega uma carona em uma palestra que eu assisti do nosso irmão Haroldo Dutra. E ele, com muita propriedade, ele nos esclarece o que seriam, né, no simbolismo, esses talentos utilizados, né, feitos a comparação da narrativa do mestre. E eu assumo, tá, que antes de assistir esse estudo, eu até já assisti há um tempinho, eu também achava que os talentos sinalizados pelo mestre seriam moedas. Era o que eu, sinceramente, achava. E, na verdade, eu estava, né, totalmente equivocada, porque é uma medida de peso, mas é um metal precioso, né, em forma de uma roda, que poderia ser ouro, prata, enfim, e era utilizado no comércio da época. Só que esse metal era pesadinho, tá? Ele pesava em torno, por exemplo, de uns 30 quilos, né? E eu lá achando que era uma moedinha, né, que a gente pegava, colocava no bolso, né, uma sacolinha de moeda. Nada disso. Ledo engano meu. Era um patrimônio considerável, tá? E aí, se a gente parar pra pensar, faz todo o sentido isso, né? Exatamente simbolizando as preciosidades, os recursos que recebemos de nosso Pai Criador. E esses recursos são tão grandiosos, né? Então tem tudo a ver. As parábolas, elas nos trazem ensinamentos, grandes ensinamentos embutidos. Mas todas elas trazem um foco, um tema em que o nosso mestre quer trabalhar mais em nós. Pode ser um sentimento que ele quer aflorar ou uma reflexão importante, né, a se fazer. E a parábola dos talentos também tem isso. Ela traz, no meu ponto de ver, 2 pontos centrais: a importância da multiplicação e, consequentemente, o desperdício da oportunidade não aproveitada. Vamos parar para pensar nesses 2 pontos. Olha só, os 2 pontos centrais, né? A importância da multiplicação, né? E a importância de perceber a ociosidade, o desperdício do tempo não aproveitado. Temos esses 2 pontos importantíssimos na parábola. E aí, vamos por partes. Primeiro, no primeiro ponto. Vamos pensar um pouquinho mais, né, nesse primeiro, sobre a importância dessa questão da multiplicação dos talentos, né? Qual seria o sentido embutido aí? Multiplicar talentos, na verdade, é a nossa finalidade evolutiva. E por isso essa parábola é tão oportuna nesse momento de transição planetária, nesse período que vivenciamos de mudança tão aguardada, né, por todos nós. Esse momento de fim de um ciclo evolutivo, o começo de um novo, de uma nova era.
E quando falamos de recursos aqui, a gente precisa entender também que estamos nos referindo aos recursos emprestados por nosso Pai Criador, que irão permanecer aqui no mundo material. Não estamos, nesse momento, nos referindo aos recursos que temos espirituais, esses recursos que já trazemos conosco. Não é esses que estamos, né, nos referindo. Ou seja, os nossos talentos, as coisas que já são nossas, nossa inteligência adquirida nas sucessivas reencarnações, as virtudes que já conseguimos deixar aflorar, também são talentos? Sim, mas esses talentos já são nossos. Claro que eles também precisam ser espalhados por onde quer que estejamos, não temos a mínima dúvida disso. Mas os talentos destacados no ensinamento do mestre são prioritariamente os talentos emprestados pela divina providência. E por que eu estou dizendo isso? Porque o mestre, se a gente perceber na narrativa, ele deixa claro que o Senhor entregou a eles os seus bens, os bens do Senhor. É uma clara sinalização de que os talentos não pertencem aos irmãos da narrativa. Eles não nos pertencem. Eles nos foram emprestados para o bom uso, para a multiplicação deles. E a gente não está falando só de dinheiro não, tá? Presta atenção, isso é importante. Por quê? Porque como a gente ainda é meio preso à matéria, normalmente, quando a gente toca no assunto de recursos, temos uma tendência a associar aos bens materiais, não é mesmo? Pensamos em quê? Pensamos em salário, pensamos em carro, casa, roupa e por aí vai, que temos à nossa disposição para auxiliar no trabalho da caridade. E aí, vemos aquele pensamento: nossa, mas mal dá pra mim, né? Como é que eu posso ajudar o outro? Já tá difícil pra mim, né? Eu tô desempregada, as coisas estão apertadas, tá tudo muito caro. Quem nunca ouviu alguma coisa parecida com isso? Mas o mestre, ele não estava se referindo aos bens materiais. É claro que eles são fontes de recursos e podem ser utilizados como talentos a serem multiplicados? Sim, não temos dúvida disso. E cabe, inclusive, né, aos que possuem os recursos financeiros multiplicar esse talento em forma de escolas, hospitais, moradia, né, em prol do bem coletivo. Mas a gente não pode pensar que é só isso, gente. O recurso financeiro é apenas um dos variados talentos que podemos receber emprestado do nosso Pai. Senão a gente começa a achar que só aquele que vem com recurso financeiro, ele tem talento a multiplicar. E não é verdade isso. Como a gente disse, os recursos financeiros, eles fazem parte de uma partezinha desses variados talentos, né, que nos são ofertados por nosso Pai. É preciso a gente compreender que os talentos são oportunidades. Essa é a palavra. Oportunidades que recebemos na encarnação para aprendermos e multiplicarmos. E quando compreendemos isso, gente, a gente entende, né? A nossa visão amplia. A gente entende que o nosso corpo físico, mesmo que a gente nem morra de amores por ele, começa a achar um monte de defeitinho, né? A nossa saúde, a família, que a gente também gosta de botar um defeito, né? O ambiente em que nos encontramos, aqui encarnados, são o quê? São oportunidades. Tudo é oportunidade. E trabalhar com os talentos significa valorizar cada empréstimo recebido e ganhar a mais, através do bom uso que se deve fazer de cada um deles. Mas como assim, Mari?
Mas como assim, Mari? Quer ver? Vamos pensar aqui. Se eu recebo, por exemplo, uma oportunidade, né, de nascer em um lar que me possibilite, por exemplo, estudar. Então, eu utilizo esse talento para mim, mas eu também multiplico esse talento, criando trabalho, criando oportunidades, distribuindo conhecimento, auxiliando o próximo no desenvolver desse talento, por exemplo, nele. Percebe? Tudo o que recebemos do nosso Pai, gente, é passível de multiplicação, é fato. Tudo. Podemos multiplicar nossos talentos, cultivando, por exemplo, a fraternidade, o respeito às diferenças. Precisa ter dinheiro para isso? Não, né? Tá vendo? Por exemplo, espalhando sorrisos. Ganhou um sorriso. Gente, espalhe uns 20, 30, sei lá quantos, gente. Quantos sorrisos você conseguir, que você achar legal. Isso não é bom demais? Gente, sorrir lava a alma. Literalmente, eu sou suspeita, né? Porque eu tenho um pouco de sorriso frouxo, digamos assim. E tem uma frase que eu gosto muito. Você encontra, assim, vários postzinhos que fala da questão das rugas, né? Que é uma lei natural da vida. Todos nós passamos por esse processo do envelhecimento, né? Aqui, na nossa experiência terrena. E aí fala alguma coisa parecida com isso, né? Se é para ter rugas, que seja de tanto sorrir. E é verdade. Porque quando a gente sorri, gente, a gente emana uma energia, sorrir feliz mesmo, né? A gente emana uma energia que contagia. Então o nosso sorriso pode fazer a diferença de um irmão, por exemplo, que esteja passando por uma dificuldade. E aí você olha pra ele, você sorri, você dá um abraço. Faz uma diferença muito grande. Somos energia. Então vibramos essa energia. E o sorriso, ele carrega essa energia, né, de alegria, de empatia, de você estar junto, de você olhar para o outro e perceber o outro, né? Então, sorriso, por exemplo, é um talento, né, maravilhoso que Deus nos ofertou, que o nosso Pai nos ofertou e que a gente distribui aí totalmente 0800. Pode distribuir quantos quiser, porque nunca é demais. Tá vendo? Outra forma, quer ver? Outra forma da gente multiplicar esses talentos. Orar. Pois é. Orar, por exemplo, pelos nossos irmãos necessitados. Por tantos que ainda se encontram perdidos, literalmente. Sem realmente compreender, né, a importância da real existência, né? A real vida. Mas orar mesmo, tá, gente? De coração. Não é da boca pra fora, né? Que senão assim não funciona. Não sei se vocês se lembram, se vocês assistiram um filme, ele é um pouquinho antigozinho, sei lá, se eu não me lembro, eu acho, tá, gente, ele é bem antigo mesmo, eu acho que ele foi lançado no início do ano 2000, eu acho, se for isso mesmo, já se vão lá 24 anos, né, estamos em 2024, eu acho. Tá? Bom, enfim, ele é antigo, tá? O nome dele é Corrente do Bem. E um dos atores principais é aquele menino que fez Sexto Sentido. Quer dizer, menino na época do filme, né? Agora ele já tá bem grandinho, né? Bom, se eu não me lembro, se eu não me engano, perdão, acho que ele tem isso, acho que uns 20 e poucos anos, tá? Pelo menos, tá? Enfim, quem assistiu esse filme, né? Não importa o conteúdo do filme. Quem assistiu esse filme sabe do que eu tô me referindo, né? Aonde eu quero chegar, refletir com isso. É a história de um professor, que é o ator, aquele Kevin Spacey, que ele dá à sua turma, ele é um professor de crianças, e ele dá uma tarefa. E que tarefa é essa? De pensar uma ação para melhorar o mundo. E aí a história se desenrola nisso, porque o menininho, ele cria como se fosse, né, um jogo, que eu acho que, se eu não me engano, ele chama de Passe Adiante. É um nome mais ou menos nesse sentido, tá? E aí o que seria esse Passe Adiante, esse jogo, né, que ele veio a criar? Cada pessoa
que recebesse uma boa ação deveria repassar para outras 3 pessoas. Então, se você foi auxiliado, você auxilia pelo menos umas 3 pessoas, né? E isso, gente, para pra pensar, é uma grande sacação. Por quê? Porque isso é uma corrente, né? A corrente do bem mesmo, literalmente como o nome do filme fala. É você doar, é você se doar, não importa a quem, né? Faça o bem sem olhar a quem, né? Transmita o que você tem de melhor para um irmão, sem interesse, sem segundas intenções, só pelo prazer de doar, pelo prazer de fazer o bem. Então, a gente vê, né, a ideia por trás disso, que é uma ideia muito legal, né? Que ideia é essa? A ideia construtiva de poder proporcionar mudanças, né, consideráveis na vida de muitas pessoas que acreditaram nela e se propuseram a seguir. Eu acho que essa é a grande lição do filme. E quem assistiu sabe, quem não assistiu, aproveita, dá uma procurada, né? Uma olhada, pesquisa no Google, pesquisa nesses canais de filmes, muito provavelmente tem nesses canais de streaming, tá? E assiste, vale super a pena. É um filme que realmente, pra mim, me deixou marcada numa época da minha vida, né? E traz essa grande lição, né? Esse ato de bondade. A bondade e a empatia, elas precisam ser exercitadas e transmitidas sempre. Nessa grande corrente de multiplicação de talentos. É isso que a gente está falando aqui, da multiplicação dos talentos. E o filme traz isso, né? Não é um filme de conotação religiosa e ele traz exatamente essa ideia que a parábola dos talentos nos traz, narrada por nosso Mestre Jesus. E aí também, aproveitando, né, esse gancho, me veio aqui à cabeça, a inspiração, né, de um trecho do Espírito, né, o Lúcio, lá no livro, no Jesus no Lar, né, eu não sei bem assim, as palavras que ele falou, mas mais ou menos é isso. Quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens, então o reino do céu resplandecerá na terra. Todos temos talentos que necessitam ser multiplicados. E aí pouco importa a quantidade. A parábola, ela nos ensina isso, né? A cada um, segundo a sua capacidade, segundo o seu momento evolutivo, né? Não importa se você só tem um talento. Você pega esse talento que foi ofertado por nosso Pai e faz o melhor uso possível dele para o seu próprio crescimento e para multiplicar ele, distribuindo aos que estão à sua volta. Essa é a ideia. Essa ideia, né, de que a quantidade não é importante, e sim a ação de fazer. Essa é um grande mote também, né, do ensinamento de Jesus. Ou seja, se a gente parar para pensar, cada um recebeu uma soma de talento, segundo a sua força interior, né, segundo o seu grau evolutivo. E o que o Criador espera de nós? É a nossa proatividade, é a vontade, como eu falei, de fazer. Ele nos solicita a atitude. Percebe, gente, que o que está em pauta é a atitude. Os 2 servos que negociaram, que multiplicaram os talentos, eles poderiam, por exemplo, ter perdido os talentos? Poderiam, né? Eles poderiam tentar negociar os talentos, né? Aplicar os talentos e perder. Não poderia? Poderia, provavelmente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que, por exemplo, eles se arriscaram? Sim, eles se arriscaram. Mas olha só, percebe que o importante é a vontade de fazer? Ou seja, é utilizar de uma forma proativa esse nosso livre-arbítrio. Mesmo que a gente erre ao escolher. Podemos errar? Sim, com certeza. Mas o erro não é uma forma de aprendizado? Sim, é. Erramos, inclusive, todo o tempo, né? De um modo geral, a criancinha que coloca o dedo lá na tomada e que toma um choque, ela não aprende? Sim, ela aprende pela dor, tudo bem, é um fato. Mas ela registra que ali não é um bom lugar para ela colocar o dedinho.
Percebe isso? Então errar faz parte, gente, principalmente no momento evolutivo em que a gente se encontra. Não há problema nenhum em errar. O problema é não estacionar. É importante errar e aprender com o erro. Erramos, beleza, o caminho não é por aí. Então errou, aprende com esse erro, né? E continua. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, se esforçando para melhorar. Agora o outro lado, o outro contraponto. Lembra que eu falei que, na verdade, a gente tinha dois pontos de reflexão? Uma era a multiplicação dos talentos e o outro, a omissão. E por que a gente traz esse ponto? Porque é um ponto de atenção grande pra gente, né? A omissão, gente, é um desperdício de oportunidade. Como assim? Vamos pensar nessa frase. Como assim a omissão é um desperdício de oportunidade? Vamos pensar num ponto de reflexão lá da parábola quanto quantitativo dos talentos. Como o próprio mestre nos ensina lá na narrativa, a cada um segundo a sua capacidade, ou seja, o recebimento do talento ocorre conforme a bagagem espiritual que cada um carrega consigo. Então, se a gente fizer, né, uma comparação, tá, entre os diferentes níveis evolutivos dos espíritos, analisando os dois extremos, o que recebeu 5 talentos, o que recebeu 1 talento. O que a gente pode entender? Que o servo que recebeu os 5 talentos, né, entre aspas, aquele peso maior, e se fizermos os cálculos, lembra lá dos 30 quilos cada peso, teríamos aí o quê? Uns 150 quilos, né? Pesadinho mesmo. Esse simboliza os espíritos mais evoluídos, que aqui se encontram em tarefas de auxílio ao benefício do planeta. Eles têm sim uma carga, né, de talentos maior devido à responsabilidade dele. E o servo de 1 talento, aquele com um pezinho menor? De forma geral, seríamos os espíritos que ainda se encontram lutando contra as suas imperfeições. Ou seja, nós, os espíritos aqui do planeta de provas e expiações, né? Com a responsabilidade maior de se esforçar. De esforçar para quê? Pelo progresso espiritual de nós mesmos, inclusive, né? Mediante a aquisição de virtudes que nos falham. E aproveitando esses nossos talentos e multiplicando com nossos irmãos. Ou seja, auxiliando a nossa evolução e através da nossa evolução auxiliando outros irmãos também a evoluírem, certo? Numa corrente do bem. E percebe que na narrativa a quantidade, né, de talentos, ela não é importante, ela não é um dado significativo. Percebe isso? Pouco se importa se são 2, 5 ou 10. O importante é que os talentos se multipliquem. Tanto, né? É verdade que na narrativa, tanto o servo que multiplicou os 5 talentos, quanto o que multiplicou 2, os 2 foram convidados para entrar na alegria do Senhor. Você vê que não vê diferença, não é o quantitativo. Eles foram convidados a desfrutar do sentimento de contentamento interior, cara. A verdadeira felicidade pela tarefa realizada junto ao Pai. Olha que bênção estar desfrutando ali em comunhão com o nosso Pai. E um multiplicou 5, o outro multiplicou 2. Então percebe que não é a quantidade, não é porque um fez mais e o outro fez menos. É a proatividade, é pegar o que nos foi emprestado, o que foi acordado com o nosso Pai e fazer bom uso disso. É isso que realmente importa. E aí nesse momento a gente faz aquela pausa da reflexão. E nós? Aonde nós estamos neste contexto todo? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque se não pararam, gente, é importante.
é bem importante. Na verdade, o maior esforço do estudo é que a gente possa pegar os ensinamentos do mestre e trazer para nossa reflexão, eu e eu mesmo, me olhando no espelho e me vendo, né? Aonde eu estou nesse contexto, né? O que eu faço com os talentos que me foram ofertados por nosso Pai para que me auxilie na minha evolução. E isso, gente, cada um precisa responder por si mesmo, né? É a famosa autoanálise. Conhece-te a ti mesmo. Só esse processo de autoconhecimento é que possibilita que a gente possa interagir com o mundo e com as outras pessoas, né? Abrindo, assim, possibilidades de aprender novas coisas, tá? A busca do autoconhecimento é importantíssima. Precisamos responder para nós mesmos, nos olharmos como pessoas. Estamos verdadeiramente nos esforçando para multiplicar o talento que recebemos? Ou, ao invés disso, estamos desperdiçando a oportunidade recebida? Estamos mais para aquele servo que, por medo, enterrou lá o talento que ele recebeu. O que a gente percebe, né, nesse ensinamento todo do mestre a respeito do servo que resolveu lá enterrar o talento, é que o recurso que o nosso pai o confiou, esse simbolismo, né, do egoísmo e do medo que estagna. E aí a gente abre até um parêntese, né, para pensar um pouquinho sobre essa questão do medo. O medo que aqui a gente está se referindo não é aquele medo que nos protege de algumas situações. Não, não é esse. Até porque, pela lei de conservação, todos nós trazemos um instinto, né, o instinto de preservação, que faz com que não nos submetamos a situações que poderiam nos prejudicar. Isso é válido, isso é normal. Um exemplo clássico é, por exemplo, atravessar a rua quando um carro está vindo em velocidade. Você não deve, só se você estiver maluco, né? Bom, beleza. Esse medo, esse faz parte. Mas o medo que nós estamos nos referindo é o medo espiritual, ou seja, a nossa paralisia espiritual. E aí vocês param pra pensar, isso existe? Sim, gente, isso existe. Acredite, isso existe, tá? E você quer ver o quanto existe? Quando nós compreendemos, né, a importância da encarnação, quando nós não compreendemos, perdão, e não percebemos tudo o que nos é ofertado, tudo é um talento pra gente a ser multiplicado, o que nós fazemos? Nós reclamamos, gente. Ou melhor, paralisamos espiritualmente. E vamos numa sucessão de reclamações. Não é verdade? Reclamamos da família que temos, do trabalho, onde estamos, das situações do dia a dia que precisamos lidar. E aí, o quintal, né, a horta do vizinho, né, assim que a gente fala, o quintal do vizinho é mais interessante. E aí, quando o quintal do vizinho passa a ser mais interessante, o que acontece? Eu passo a querer o talento dele, né? Eu acho que o dele é melhor que o meu. Eu paro de olhar, de agradecer pelos meus talentos e começo a me preocupar e cobiçar com o talento dos outros. E ao invés de me esforçar para melhorar, utilizar os talentos que eu recebi, o que eu faço? Então, eu me comparo com o outro. Eu reclamo de um, eu reclamo do outro. Eu começo, né? Eu acho que Deus foi bonzinho com um e que está de mal comigo, porque nada dá certo na minha vida. E aí começa, né? Aquela ladainha toda espiritual. Vamos ser sinceros? Vamos nos esquecendo do que o nosso amado Chico Xavier nos transmitiu. Vamos ver se vocês lembram. Nascemos no lar que precisamos. Vestimos o corpo físico que merecemos. Moramos no melhor lugar, de acordo com o que? Com o nosso adiantamento. Possuímos os recursos financeiros coerentes aqui às nossas necessidades. Nem mais, nem menos, apenas o que é justo. Por isso, gente, não adianta querer ganhar na Mega Sena, porque se não tiver coerente com a nossa necessidade,
sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer. Essa que é a verdade. Entendeu? Então não adianta. Não adianta fazer promessa pra santo, que vai subir a escadaria da penha. Não adianta nada disso. Se desapega disso. A grande verdade é que o que importa é focar. Focar no nosso melhoramento espiritual. Isso que é importante. E ainda lembrando, né, do nosso querido Chico, ele fala também: não reclames, nem te faças de vítima. Isso não te leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Isso só o quê? Paralisa. Ó, o medo paralisa. Por isso, gente, ao invés de reclamar nessa ladainha, analisa e observa. A mudança. A grande verdade é que a mudança está em quê? Nas nossas mãos. É preciso reprogramar nossas metas, buscar o bem e viver melhor. Essa é a síntese do ensinamento, né, que o nosso querido Chico Xavier trouxe. E esse ensinamento, eu digo pra vocês, ele fica na minha cabeceira. E eu leio ele todo dia. Verdade, Mari? Verdade, Mari. Leio todo dia. Parece doideira, né? Mas não é doideira não. Sabe por quê? Porque, gente, olha só. Se a gente deixar se levar, né? Se a gente ficar aí vigilante, quando a gente se toca, lá estamos nós também nesse processo. Ó vida, ó azar. Vocês devem estar aí pensando: poxa, mas a vida não tá fácil não. Concordo? Não tá. Não está fácil mesmo não. Nem era pra ser, né? Senão o aprendizado não seria tão bom. Vivemos todo o tempo situações, verdade, que nos parecem caóticas. Vemos ainda muitos valores moralmente pequenos, né? Sim, o fútil, por exemplo, tomando espaço em todos os lugares. Somos bombardeados pela mídia, né? Nesse mar de futilidades, essa é a grande verdade. Até porque não podemos nunca nos esquecer que vivemos o quê? A tão aguardada transição planetária. Então é um momento em que o que se entende, né, pelo mal tem que chegar ao extremo, para que a gente o quê? Clame pelo bem, que a gente clame pela mudança. Lembra dessa frase? Ela não é minha não, tá? Foram os espíritos que responderam lá a Kardec, tá lá, ó, no Livro dos Espíritos. Eles nos disseram isso, eles já nos sinalizaram. Se a gente prestar atenção, vivemos uma aparente dualidade, né? O bem e o mal. Experienciamos momentos lindíssimos que enchem, né, os nossos corações de esperança, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo a gente fica assombrado com tamanha barbárie que acontece, né, de outros. Mas essa dualidade, quer dizer, esse bem contra o mal, se vocês aqui sim quiserem chamar, é assim que cada um constrói e ocupa o seu lugar. E a nós, gente, não cabe reclamar. O que cabe é assumir uma postura, decidir o que aqui viemos fazer. Viemos aqui, de passagem, tipo, tava lá de bobeira no plano espiritual, resolvi dar um pulinho aqui nesse planetinha lindo de provas e expiações. E aí, beleza, né? Tô indo quase embora, tô de passagem. Ou viemos arregaçar as nossas mangas e cumprir a nossa tarefa. Até porque sabemos que se estamos todos fadados à evolução e à perfeição relativa, sabemos que não existe mal eterno. Isso é um fato. Que apenas os seres humanos, ainda equivocados, ainda ignorantes no sentido de ignorar o que realmente importa da vida. E por isso, por ignorarem, por não terem o conhecimento, muitos nem compreendem ainda Jesus direito. O que eles fazem? Eles se comprazem no mal, né? Eles se comprazem em viver na sombra, sem compreender que a luz se fará para todos. Isso é um fato. Mas vamos lá, voltamos ao nosso tema central, que o nosso tempo está indo. Em que lugar estamos, né, neste contexto? Somos aqueles que ficam em cima do muro. Quem, por exemplo, nunca ouviu alguma coisa parecida como eu não me meto com ninguém, eu fico na minha, eu vivo a minha vida e cada um que viva a sua, assim eu não faço mal a ninguém. Alguém já ouviu alguma frase parecida com essa? Então, vamos de novo lá no Livro dos Espíritos. Kardec perguntou se era suficiente para não se fazer o mal, para ser agradável a Deus.
e assegurar uma situação futura. Tipo, aquele da narrativa de Jesus, dos servos, né? Que multiplicaram os talentos. Alguma coisa mais ou menos assim. Não fazer o mal é suficiente para compartilhar a alegria do nosso Senhor? E eles deixaram, gente, bem claro. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças. Sabe por quê? Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Percebeu? Então, se lembramos da parábola, o servo, aquele que o Senhor chamou ele de mau, lembra? Ele chama assim, servo mau, servo preguiçoso, né? Se a gente parar e analisar, ele não fez o mal, gente. Ele, por exemplo, não subtraiu, né? Não sumiu com talento. Ele não gastou de forma equivocada. Não. Ele guardou e devolveu ao Senhor quando ele retornou. Vocês lembram? Percebe? Então, assim, ele não pegou o talento para ele. Mas ele também não fez o bem. Ou seja, não multiplicou em seu favor e em favor do seu próximo o talento recebido. Então, estar em cima do muro significa não assumir as tarefas que pactuou lá no planejamento reencarnatório. Ficar em cima do muro significa, gente, enterrar talentos. É isso. E enterrar talentos significa viver na materialidade. Ou seja, todos que guardam, todos que retêm talento, eles o estão enterrando, tá? E quantos no mundo afora, gente, se enterram? Se enterram acumulando excessivamente dinheiro. Se enterram no trabalho, não é verdade? Trabalham pra caramba, esquecendo a família. Se enterram na vaidade e no egoísmo. Se enterram na arrogância e na necessidade de poder. Podemos dizer, né, que vivemos agora um momento de quase idolatria das futilidades. É fato. As redes sociais, muitas vezes, na maioria das vezes, né, elas servem de palco, de vitrine, para esse grande equívoco da humanidade. E vemos muitos irmãos, gente, adoecendo em função disso. Lembra? Quando a gente pontuou que o nosso corpo físico é um talento, né? Vestimos o corpo físico que merecemos. Olha a frase aí de Chico, relembrando. E aí, o que acontece? A pessoa não compreende isso. E aí ela começa um ciclo de perturbação. A querer o que é do outro. E aí, gente, a gente vê hoje, né? O que a gente mais vê, na verdade, hoje, nas redes sociais, é o culto à perfeição. Né? Quem dera que a perfeição fosse espiritual, mas é a perfeição física, a vaidade excessiva. A pessoa tirando a própria vida nessa corrida desenfreada pela imagem perfeita. E vemos não apenas as futilidades, mas a vaidade exacerbada, mas os ensinamentos, né? Os sentimentos, perdão, de ganância, de egocentrismo, de descaso com a dor alheia. E é exatamente nesse mundo que o Mestre nos chama para decidir de que lado desse caminho iremos ficar. Esse é o momento de vivenciarmos o Evangelho, de testemunharmos a transformação todos os dias. E de coração, se queremos ser aqueles, né, que compartilham da alegria do nosso Pai, precisamos ser responsáveis no uso do nosso livre-arbítrio, nos colocando cada vez mais em comunhão espiritual com Ele. Pois, como nos disse o Mestre, né, também ali no finalzinho da parábola, se não nos esforçarmos para acrescentar algo de bom ao que recebermos, né, da misericórdia divina, seremos lançados nas trevas exteriores, lembra? Onde haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, provavelmente, né, quase certo, em futuras experiências terrenas, precisaremos passar por momentos de sofrimento, vivenciando por meio da dor, da dificuldade, o nosso desleixo com relação às leis divinas. Há mais de 2000 anos, nosso Mestre nos convidou
ao banquete da multiplicação. E diariamente ele reforça esse convite. Pactuamos nossas experiências encarnatórias, aceitamos os talentos que nos foram emprestados pelo Pai, para aqui utilizarmos da melhor maneira possível, em incentivo à nossa melhoria e do nosso próximo. E aí a gente deixa a pergunta final, que o nosso tempo está estourando. Nessa grande viagem da experiência, sabemos que um dia o nosso Senhor virá nos chamar a prestar contas. Se hoje nosso Pai nos chamasse agora, estaríamos preparados? Para isso, devolveríamos os talentos multiplicados ou não? Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por esse tempo e um beijo enorme no coração.